é: saia de Betsaida e não volte mais. E Betsaida, como se fosse um lugar de incredulidade, um lugar, a gente vai, ao longo da mensagem, você vai perceber um lugar como se fosse o lugar hoje que nós vivemos, dessa terra incrédula, um lugar onde parece que nos desconecta do céu, desse sistema do mundo que parece que nos distancia das coisas espirituais. Por isso que as cartas, Paulo, Pedro, Tiago, olhem, vivam olhando para o céu, aonde o Senhor está esperando vocês. Mas parece que a gente vive só com aqui e agora, pensando, e aqui. E Paulo fala: se nós esperarmos só aqui dessa terra, nós somos os mais espertos, os mais inteligentes, os mais sábios, os mais miseráveis. Por que ele está falando? Porque nós não nascemos, nós não somos cidadãos da terra, nós passamos aqui, é um sopro, aqui é uma passagem. Nós somos cidadãos eternos, nós somos cidadãos do céu, e ali está a nossa morada, ali está a nossa autoridade, ali está a nossa identidade, quando nós nos identificamos com o nosso Pai. Existe uma ilustração que um fazendeiro, ele sai e ele encontra uma ave, um filhote de uma ave muito linda, que era uma águia, e ele leva para criar na sua fazenda. Só que ele cria ali no galinheiro, com as galinhas, demais galinhas, e essa águia cresce como uma galinha, cisca, come ração de galinha, cisca como galinha, anda como galinha, voa até como galinha, só aqueles pulinhos que vão daqui ali na árvore. E passou o tempo, mesmo ela com aquela asa de 3 metros de comprimento, toda imponente, ela vivia ali com as suas irmãs, com aquele povo, ali naquele povoado. E de repente chega um naturalista, alguém que conhecia, e falou: nossa, você tem uma águia, mas ela vive como uma galinha, isso daí é um crime. Você tem que deixar isso daí. Essa ave não é da terra, essa ave é do céu. Essa ave, ela voa vai de encontro com o sol, ela é das alturas. Daí o fazendeiro falou: não, mas ela não voa, ela pensa que ela é galinha, ela cresceu como galinha. Não, mas ela é águia. Não, quer ver? O fazendeiro: tenta fazer ela. Daí o naturalista pega e coloca ela num ponto mais alto ali da fazenda, e tenta e fala: você é uma águia, voa, joga. Só que joga e ela olha ali no galinheiro, as galinhas, e ela volta ali. Ele tenta ir para um lugar, mas vai para cima da casa e tenta fazer, mas ela volta. E o fazendeiro está vendo, ela pensa que é galinha, ela jamais vai voltar a ser uma águia, porque já se passaram, ela cresceu, acostumou com o ambiente. O naturalista, não feliz, pegou aquela águia e levou para um monte, para um pico bem alto, aonde outras águias voavam, aonde dava em direção para o sol. E daí ali, naquela altura, longe do seu habitat que ela cresceu, acostumou, onde ela não tinha segurança do seu galinheiro, onde ela tinha uma altura, aonde ela via outras águias, aonde só tinha altura, e ele joga, e ali ela toda meio desajeitada, mas olhando as outras águias, e ela começa a bater as asas, e ela olha o sol, e ela começa, e de repente ela começa a pegar altura, e vai, e começa a voar junto com as outras águias, e ela descobre que ela é uma águia. Ela descobre que ela não é uma ave da terra, ela não era uma ave para viver ciscando coisas pequenas. Ela era uma águia, uma ave que era para ficar nas alturas, vivendo experiências maravilhosas. Essa é a minha história e a tua história. Nós não somos homens e mulheres da terra, aonde qualquer coisa, onde às vezes nós ficamos mendigando tantas coisas, aonde pequenas tribulações
fazem com que as nossas asas sejam encolhidas, aonde a gente não consegue mais sonhar, voar, por causa que a gente acostumou viver com outras pessoas da terra, que não conseguem ter uma visão do céu espiritual, sobrenatural, de fé. Mas eu quero dizer que Deus nos criou para ser pessoas do céu, pessoas espirituais, que têm asas, e eu colocaria aqui asas, como fé, aonde é possível a gente atingir as maiores alturas, aonde é possível nós alcançarmos sonhos, realizações, aonde nós fomos criados, em Betsaida, ou nesse mundinho, com uma mentalidade terrena, tem limitado as nossas experiências e tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas que nessa noite você possa sair do galinheiro, que nessa noite você possa sair de Betsaida, que nessa noite você possa sair desse lugar que limita você de viver todos os projetos que Deus tem para você, em nome de Jesus. Amém? Marcos capítulo 8, versículo 22 a 26. Marcos capítulo 8, versículo 22 a 26. Diz assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, esse povoado que se chamava Betsaida. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, só que elas estão parecendo árvores andando, ou seja, não estou vendo muito bem ainda não. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos completamente, sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo perfeitamente ou claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado, ou não volte para o povoado, ou não volte mais para Betsaida. Esse texto, e a gente, se você conhece um pouquinho a história sobre Betsaida, e a gente vai ver ali um pouquinho mais para frente, dá para entender porque Jesus, que passava nos lugares e falava: tua fé te curou, ou vai, ou toca. Jesus, de diversas maneiras, ele às vezes nem precisava tocar uma palavra, seja feita conforme a tua fé. E nesse ponto, e em quase todas as vezes, talvez esse seja um dos únicos relatos que Jesus tem que fazer uma segunda oração, ou um segundo movimento para que a pessoa pudesse ser curada, porque numa palavra, num gesto as pessoas já eram curadas. Esse daqui, além de Jesus ter que conduzi-lo para um outro lugar, Jesus faz algo, ele gospe. Em outra passagem fala que ele faz uma laminha com o seu cuspe na terra, ele leva essa pessoa para um outro lugar. São coisas que a gente não costuma ver Jesus fazer, mas a gente vai perceber algumas coisas. E uma das coisas que eu queria falar é o impacto do ambiente onde nós vivemos, o impacto da casa, da família, da religião, o impacto da sociedade, o impacto das ideias desse mundo, do consciente coletivo. Tudo isso influencia demais a nossa vida. Eu cresço num ambiente onde todo mundo é palmeirense. Provavelmente eu vou ser palmeirense, a não ser que eu me revolte. Às vezes a gente fica, ou começa a ver Palmeiras só perder e todo mundo tirar sarro no Palmeiras. Daí às vezes ou se não, como teve aquela fase do Neymar, que todo mundo era santista, que surgiu Robinho, depois Neymar.
mas você vai percebendo que é de acordo com aquilo que você assiste, você vê, ou por causa de um amigo, escolhe um time por causa de um amigo, ou gosta de um personagem, gosta de um filme, essas coisas interferem muito a maneira, o que a gente gosta, o que a gente vai querer ser. E eu queria tirar algumas lições aqui, vou até passar a primeira lição aqui, sobre esse texto, que não vou pular não, vou tentar tirar todas aqui mais rapidamente. Esse texto nos mostra, a primeira lição, a importância de termos pessoas que nos levem até Jesus, que nos peguem na mão, em meio às nossas limitações, e todos nós a temos. Esse cego, fala que, versículo 22, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que Jesus tocasse nele. Esse cego não tinha condição de chegar até Jesus, então algumas pessoas, igual aqueles 4 amigos do paralítico, eu quero dizer que, como é bom, quando nós não enxergamos, e todos nós temos em algum momento pontos cegos, nós não enxergamos algumas coisas, quer seja na nossa casa, quer seja na nossa família, quer seja no nosso trabalho, em algum momento a gente falha, a gente peca, e como é bom a gente ter alguém, vem cá, você não está enxergando, mas vamos ali, vou te levar ali para conversar com uma pessoa mais experiente, vou te levar ali até aquela igreja, vamos ali naquele lugar, vou te apresentar para Jesus, porque ali vamos fazer um curso sobre casais. Por quê? Não sei o quê, porque você não tem noção, mas a tua mulher está sofrendo pelas tuas posturas. Mas que eu trabalho o dia inteiro, eu não sei o quê. Não, mas você não consegue perceber que algumas atitudes que você nem imagina, ou vice-versa, você não sabe, esposa, que algumas atitudes têm machucado teu marido, e às vezes a gente, aqui dentro da igreja, porque eu sou uma bênção, você é uma bênção, mas às vezes nós temos falhas, e a melhor coisa é nós termos pessoas, líderes, amigos, familiares, que podem chegar para a gente e falar assim, olha, eu acho que você está cego nesse assunto, você não enxerga, você está paralítico, paralisado, deixa eu te levar até uma solução. Como é importante, por isso que eu quero dizer, embora muita gente tenha resistência, porque a gente acha que a gente enxerga tudo, eu estava falando isso para meu pai esses dias, falei, pai, eu já diversas vezes, sabia que o retrovisor aqui, por mais que eu olhe, eu já umas 3, 4 vezes, quase nessa saída de faixa para ultrapassar, eu olho, daí a hora que eu vou vejo que não tem carro, a hora que eu vou sair tem um carro buzinando, eu levo susto, por quê? Por mais que eu olhe, por mais que eu seja cuidadoso, existe um ponto, chamado ponto, que eu posso olhar, você pode perceber, e daí, como é importante, na nossa vida a gente tem ponto cego, meu querido, não sei se você sabe, mas tem área na tua vida que se não for pessoas se alertando, amanhã depois você vai, nossa, do nada minha esposa me abandonou. Não foi do nada, foram várias situações que você nem percebia, mas algumas pessoas tentaram te alertar, mas você, não aceito. Por isso que é importante a gente viver em família, viver em comunidade, ter pessoas que a gente confia, e a hora que essas pessoas chegam, eu estou querendo para o teu bem, e você ponderar, falar, é verdade, talvez isso possa ser benéfico, talvez esse encontro, e às vezes por quê? Porque é o lugar que você vive, às vezes é o trabalho, às vezes são tantas coisas, às vezes é esse meio, às vezes é o que a gente está vendo, é o que a gente está assistindo, às vezes é a cegueira que o príncipe desse século cegou. Mas não é só importante termos pessoas assim, é importante sermos pessoas assim, porque da mesma maneira como nós precisamos, eu quero dizer que tem muita gente ao nosso redor que também está precisando.
Será que você tem coragem de chegar para alguém que você está percebendo que se você não levá-lo a alguma situação, essa pessoa vai se dar mal? Mais cedo ou mais tarde um carro vai pegar e vai passar por cima dele, da casa, da família, tudo. E é uma pessoa boa, mas porque perdeu a visão em alguma área. Como é importante. Esse cego tinha pessoas, que nós possamos nos atentar e sempre nos abrirmos para as pessoas que querem nos levar para perto de Jesus. E sermos pessoas que levem outras pessoas para Jesus. Amém? Segundo, ele perdeu a visão durante a caminhada durante a vida, durante a jornada da sua vida. Esse não é um cego de nascença. Porque você percebe pela resposta dele, quando Jesus pergunta, você está vendo? Ele responde o quê? Eu estou vendo, mas as pessoas estão parecendo o quê? Então ele sabia, ele já tinha visto árvore. Você concorda? Se ele consegue falar, as pessoas, eu estou vendo, eu não sei, eu estou vendo alguma coisa que eu não sei o que é. Não, ele sabia que as pessoas, ele estava vendo pessoas que pareciam árvores andando. Então ele já tinha visto tanto pessoas andando e árvores que, eu estou vendo árvores que parece que estão andando, está meio misturado. Então ele já tinha visto, só que ele perdeu a visão ao longo da sua vida. E por que ele perdeu a visão? A gente não sabe, mas eu quero dizer porque muitas vezes nós perdemos a visão ao longo da vida. Porque isso acontece, é muito normal. Você nasce como uma águia, você nasce com sonhos, com projetos. Deus fala que Ele nos criou e colocou o sonho, o desejo da eternidade no nosso coração. Ele nos criou para ser eterno. Ele nos deu autoridade, Ele nos criou para ser dele, Ele nos criou com a identidade de filhos. Mas a gente vai para um ambiente hostil, onde a gente se frustra, onde a gente se magoa, onde pessoas nos ferem, aonde a hora que a gente percebe, os nossos olhos foram feridos, os nossos sonhos foram frustrados, e a hora que a gente percebe, a gente está parecendo galinha que não quer mais voar. Nós já nos acostumamos com aquele casamento se arrastando. Não, eu sonhei um dia em ter um casamento feliz, mas hoje eu já sei que é impossível ter um casamento feliz. Não é impossível ter um casamento. Deus quer que você tenha, fala que quem veio para matar, roubar e destruir, quem quer que você tenha um casamento infeliz, deseja que você tenha uma vida infeliz, é o ladrão que vem fazer isso, é Satanás. Mas Jesus fala, eu vim para desfazer as obras de Satanás, e eu vim inclusive para trazer uma vida, e não é uma vida para se arrastar, eu vim para trazer uma vida, para dar uma vida, para oferecer uma vida, e uma vida feliz, uma vida abundante. A palavra de Deus, ela é cheia de bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas que anda segundo o conselho da palavra de Deus. Essa palavra bem-aventurado é mais do que feliz. Então, se você não tem um casamento muito feliz, e quando eu falo casamento muito feliz, não é um casamento perfeito. É possível você, de vez em quando, ter um arranca-rabo com a tua esposa, que isso é normal. Mas depois do arranca-rabo, perceber que, nossa, essa encrenqueira é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E vice-versa, porque a gente se acerta depois. Agora não, se não consegue mais nem brincar com os probleminha, não quero. Na verdade não tem mais nem briga, porque a gente já resolveu que a melhor coisa que a gente faz para conviver, para continuar casado, é ele lá e eu cá. Peraí, não é isso que Deus quer. Eu estou falando sobre casamento, mas isso tem a ver na vida profissional, no relacionamento com os filhos, na igreja, no ministério, em tudo. Eu não tenho mais. Peraí, então você não está vivendo o que Deus tem para você. E se isso está acontecendo, é porque você perdeu já a visão. Talvez hoje o Senhor precisa pegar nas tuas mãos e começar a te levar para fora de Betsaida para te curar. Porque Ele quer
que você tenha uma vida feliz, abundante e restaurada. Ele quer te curar, Ele quer te sarar, Ele quer te salvar, Ele quer fazer grandes coisas na tua vida. Mas essa é uma lição. Nós perdemos a visão, nós paramos de sonhar, nós nos acomodamos durante a jornada da vida, que para mim é semelhante a essa perda da visão. O que nos faz? Nos rouba. Esse sistema mundano, sem Deus, tem cegado as pessoas, roubado a fé, a esperança, a vida, o humanismo, o hedonismo, o egoísmo, os ensinos equivocados, as pressões, etc. Tudo isso tem feito o homem perder a visão, e principalmente aquilo que Deus depositou e colocou no coração do homem, a fé. A palavra de Deus, Jesus fala: quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará o quê? Fé na terra. A fé é a visão espiritual do crente. A fé, vou repetir, a fé é a visão espiritual do crente. Quando a gente perde a fé, a gente perde a visão de tudo aquilo que Deus tem, porque a gente não consegue mais acessar, porque tudo na vida do cristão, todas as promessas de Deus, a salvação, a cura, a libertação, as promessas são conquistadas e são acessadas através da fé. Quando a gente perde a fé, a gente só enxerga gigante, a gente só enxerga impossibilidades, a gente só enxerga escuridão, a gente perde a esperança. Mas por que a gente perde a fé? E eu quero dizer que o povo de Deus tem perdido a fé. A gente chega numa igreja, no momento de oração, no momento de adoração, a gente sente um ambiente gostoso, porque adorar parece que a gente consegue, eu sei que existe um Deus, mas na hora da oração, vamos receber uma cura, vamos perceber, vamos ver Deus fazendo, agindo, realizando, a gente já fica assim, será? Porque a gente já se frustrou, porque já falaram tanta coisa, porque um fala, você vai ser curado, não é assim, Deus cura tudo, Deus não cura tudo, eu vou começar a falar algumas coisas, mas já falaram tantas coisas, e hoje a gente prefere acreditar no humanismo, que tipo assim, não, o nosso Deus não é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Isso, a gente prefere acreditar nas coisas que os nossos olhos veem, mais do que na palavra de Deus. A gente prefere acreditar mais num artista, num dito intelectual, do que na palavra de Deus. Mas sabe por quê? Porque a gente vive numa Betsaida, a gente vive numa geração incrédula, a gente vive onde ninguém mais acredita na palavra de Deus, aonde inclusive cristãos falam assim sobre a Bíblia: ela precisa ser atualizada, ela precisa ser interpretada, ela precisa ser não sei o que. A palavra de Deus, ela deixou de ser a autoridade máxima, ela deixou de ser aquilo que ela mesma diz sobre ela: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A gente vai para a igreja, mas na hora de falar assim, não, Deus falou para você que Ele vai entrar na tua casa se você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Ele falou que Ele vai, realmente você vai receber 10 vezes mais, você vai ser feliz, você vai ter uma vida eterna. Que vida eterna? Eu quero saber do aqui e agora. O aqui e agora eu estou vendo, amanhã, daqui 2 anos, eu não sei se eu vou estar vivo. Peraí, isso tinha que te preocupar mais ainda. Não sei se eu vou estar vivo, então eu vou aproveitar tudo agora. Peraí, então, mas você vai aproveitar como? Porque daí a hora que você morrer, você vai ter que prestar conta do que você aproveitou. Não, mas você não acredita nisso, desculpa, você não acredita, porque Betsaida não acredita, esse mundo não acredita na palavra de Deus. A gente vive numa geração onde a escola, os nossos amigos não acreditam, onde os amigos do trabalho não acreditam, onde os amigos da igreja não acreditam, onde ninguém mais acredita. E a gente vem para a igreja e a gente fica esperando. O máximo que a gente hora que precisa
de Deus intervir numa situação, numa cura, daí a gente vai buscar Deus, porque no dia a dia aqui, a gente não acredita que Deus pode fazer, porque Ele primeiro precisa fazer aqui, para depois começar a fazer fora. Terceira lição: o lugar onde você vive influencia a sua vida, é o que eu estou falando. As pessoas, o ambiente. Jesus, Ele tomou o cego pela mão, e leva e conduz o cego para fora da cidade, para fora do povoado, e eu vou começar porque Ele faz isso. Betsaida era uma das cidades incrédulas, era uma das cidades impenitentes, que Jesus condena. Mateus 11, 21, coloca aí, Mateus 11, 21, olha o que Jesus fala sobre Betsaida. Ele não fala só de Betsaida, fala de outro, mas olha de Betsaida. Ai de você, Corazim, era uma outra cidade. Ai de você, porque se os milagres que foram realizados entre vocês, tivessem sido realizados em Tiro e em Sidom, há muito tempo elas já teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrido-se de cinzas. O que Jesus está falando, que Betsaida era uma cidade incrédula, que já tinha acontecido milagres, Deus já tinha operado, só que era uma cidade que ignorava os sinais, tudo aquilo que Deus já tinha feito para aquela cidade. Então, falou assim, se isso tivesse Tiro e Sidom, equivale a Sodoma e Gomorra. Está falando, olha, se Sodoma e Gomorra tivesse experimentado a minha ação, se eu tivesse feito os sinais que vocês experimentaram, Sodoma e Gomorra não teria sido destruído, eles teriam se arrependido, teriam se convertido. Mas você, Betsaida, você é um povo incrédulo. Eu quero dizer que o Brasil está como Betsaida. Eu quero dizer que a nossa geração, Brasil, América Latina, o mundo está assim. Cada dia mais, não, eu tenho que ver para crer, a ciência cada vez mais comprova a existência de um Deus, comprova algumas coisas, comprova a palavra de Deus, mas não, as pessoas, não, a ciência agora não vamos falar sobre ciência, porque realmente a ciência está difícil, vamos para a filosofia, porque filosofia a gente vamos inventar coisa, porque o XXY, XY, essas coisas, a biologia já não serve mais, agora tem que ir para as conjecturas filosóficas, porque a ciência já não serve mais, porque a ciência comprova a palavra de Deus. A ciência até sobre a criação do mundo, cada vez mais comprova o criacionismo, mas não adianta, por isso que eu falo, e Deus não vai intervir, porque a salvação, porque pela graça sois salvos, por meio, não é da explicação, pela graça sois salvos, por meio da ciência, por meio da inteligência humana, por meio não, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Deus não vai chegar não, por que você fica discutindo não, eu não discuto, porque é pela fé. Deus não, mas espera aí, quando Caim matou Abel e saiu do Éden, com quem que ele casou, se só tinha ele? Eu não sei, e não quero saber, porque isso não muda na minha salvação. O que eu sei é que eu era um pecador, e na cruz do Calvário Jesus me salvou, me perdoou, e porque eu creio nele, eu tenho a vida eterna. E eu continuo crendo que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e entra e penetra e faz divisão entre alma e espírito, e ela vem e me convence, e o Espírito vem e começa a agir na minha vida, a ponto de eu ter certeza. Isso é fé. Não é eu ficar discutindo, eu ficar tendo, não, mas isso e aquilo e mais, não. Eu creio
que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando começavam as discussões lá dos epicureus, os gregos, Paulo fala, a pregação é loucura para os que se perdem, para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Por isso que a gente precisa ir para a Bíblia, para a palavra de Deus, porque daí quando você conhece, você começa a ser transformado. Mas para isso, a gente precisa ser retirado de Betsaida, porque, mas o senhor está falando que a gente precisa sair, precisa ir para outro planeta, não, isso daqui na verdade, Betsaida precisa sair daqui, porque a gente pode até sair, como o povo do Egito saiu, mas o Egito, eles no deserto, eles na terra prometida, ainda pensava como escravo do Egito. Não, eu posso continuar aqui, mas os pensamentos do Egito ou de Betsaida não estão mais aqui. Agora os pensamentos que ocupam aqui, são os pensamentos da águia, são os pensamentos do homem do céu, são os pensamentos dos filhos de Deus. Porque daí, quando Jesus tira ele de Betsaida, sabe por quê? A fé é fundamental para experimentarmos tudo que Deus tem para nós, salvação, cura, libertação, paz, alegria, etc. Jesus manda as pessoas incrédulas saírem, para Ele poder gerar, para Ele poder fazer. Você quer uma outra experiência? Marcos 5, 39, 42, quando Jesus vai para aquela casa do oficial. Minha filha vamos lá salvar minha filha, curar minha filha. Daí vão lá, a filha desse oficial já morreu. Não está morta, ela está dormindo. Jesus chega na casa lá, está todo mundo chorando. Jesus, cadê a menina? Já morreu. Não, ela está dormindo. Você lembra o que fizeram com Jesus? Vamos lá, Marcos 5, 39, 42. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou o quê? Por quê? Ele não é o Deus Todo-Poderoso? Ele não podia fazer no meio da incredulidade toda? Meu querido, por quê? E aqui uma chave para você. E eu estou pregando isso, porque eu estou falando, saia de Betsaida e não volte mais, porque eu quero, porque é o ano da frutificação, é o ano da bênção, é o ano da gente experimentar tudo que Deus tem, é o ano da gente sair do galinheiro e começar a alçar voos maravilhosos, é o ano da gente começar a perceber que Deus nos criou como águia, para frutificar, para ser próspero, para ser abençoado, para ser feliz. Mas para isso a gente precisa sair desse ambiente, o ambiente que a gente cresceu, de incredulidade, de que não acredita, de que, igreja, Deus, Bíblia, tira sarro, você está lá agora, está dando dízimo já está dando dinheiro para pastor, quanta baboseira, enquanto essas pessoas estão sofrendo, e estão querendo fazer com que você continue assim, Imitei galinha bem pra caramba, eu sei, pode rir. A Nilva fala: Marinho, você pagou mico. Não tem problema, desde que você saia daqui transformado. Eu pago o mico que for necessário. Mas as pessoas, Jesus podia, mas porque Jesus sabe, porque Ele pode todas as coisas. Aliás, Ele já fez todas as coisas. Mas para essas coisas que Ele já fez, todas as bênçãos, todas as promessas, todas as curas chegar até você, você precisa da fé, porque senão não chega, por mais que Ele queira. Ele fala, a Bíblia deixa claro, Ele quer que alguns se percam. O que a Bíblia fala? Ele não quer que ninguém se perca. Se Ele quer e Ele pode todas as coisas, por que então tem gente que vai se perder, e tem um monte de gente, e Ele fala que a maioria está se perdendo? Porque não depende dele, o que dependia dele Ele já fez.
Ele criou você à imagem e semelhança dele, Ele já criou você com capacidade, com livre-arbítrio, com tudo. E mais, Ele veio, morreu na cruz e está convidando todos. Ele fala, o dia que eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Todo mundo conhece essa história. Mas cada um precisa escolher acreditar, ter fé. É por meio da fé. Deus é um Deus todo-poderoso. Ele pode todas as coisas. Mas se você vai receber tudo que Ele já fez por você, todas as bênçãos, se você vai ter um casamento feliz, se você vai ser curado, se você vai, tudo aquilo que Deus tem para você, se vai chegar até você, depende da tua fé. E a tua fé depende do ambiente, depende de se você vive em Betsaida, ou se Betsaida vive em você, ou se você vai começar a falar, não, eu entendi que hoje eu não sou mais galinha, eu entendi que hoje eu não sou homem terreno, eu sou um homem espiritual, sou um homem do céu, eu sou um filho de Deus, e posso tomar a posse de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Marcos, eu estava lendo ali, todos começaram a rir, porém ordenou que saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, que acreditava que foram atrás dele, porque se não acreditasse não teria ido atrás dele, e os discípulos que o acompanhavam, e entrou onde encontrava a criança, pode ir, tomando pela mão disse, Talita cum, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, isso os deixou admirados. Mas primeiro, e aquela turma que estava rindo, presenciaram isso? Eu quero dizer que tem muita gente que não está presenciando e não vai presenciar muita coisa que tem acontecido, vai acontecer muito mais aqui. Esse renovo eu recebi mensagens de mulheres que falaram assim, olha, meu marido chegou aqui, porque lá a gente ensinou que marido, que homem, é responsável pela vida espiritual da família. Você vê o Yuri, com certeza, nesse perrengue tudo. Yuri, você orou junto lá, pegou a menina e orou? Porque a gente falou isso daí. Porque tem homem que, não, eu não sei, ora, eu sei que vai na igreja, sei que não sei o quê. O dia, como meu pai fala, eu vou pegar a palavra dele, para você não ficar bravo comigo, você fica bravo com meu pai depois. Meu pai fala, eu não queria estar na pele de muitos homens quando chegar diante de Jesus. Porque vai lá, e aí? Eu trabalhei, ganhei dinheiro, fiz isso, saí com 500 mulheres, fiz isso. E a tua família, e teus filhos, o que você fez? Você foi um sacerdote? Ah não, porque minha mulher que ia na igreja, minha mulher que era responsável. Nesse renovo, esses homens, recebi um monte de mensagem, pastor, voltou, eu te agradeço porque voltou, nunca tinha orado comigo, orou, pegou, está orando, está dirigindo, está fazendo, glória a Deus. É isso. Agora aguenta aí que você vai ver aqui que é a posição de vocês também, viu mulher? É bênção também. Bênção é a gente estar no lugar aonde Deus nos criou para estar. Porque fala que o centro, a vontade de Deus, o centro, ela é boa, perfeita e agradável. Tem muita gente infeliz porque não está aonde Deus criou, está no galinheiro. Vamos lá para o último. Aqui ó, Marcos 6, 4 a 6, Marcos 6, de 4 a 6, Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Esse Jesus, que ressuscitou mortos, que andou sobre as águas, que fez tudo, fala que na terra dele, lá com o pessoal que conhecia ele, ele não pôde fazer. Espera aí, agora pergunta, Jesus, porque ele é Deus, Deus não é todo poderoso, ele não tem todo o poder, ele não pode todas as coisas, ele não é o Deus do impossível, mas por que ali ele não pôde? Repete comigo, por causa da incredulidade. Vamos lá? Por causa da falta de fé. Está dando para entender às vezes porque muitas coisas
Ah, por que Deus não faz? Por que Deus não faz? Às vezes, porque a gente não acredita. E daí você fala assim, ai pastor, eu creio tanto, eu acredito tanto em Deus. Espera aí, o que é acreditar em Deus para você? Acreditar que Ele existe? Todo mundo acredita. Ah, eu acredito em Deus. Acreditar em Deus é você entregar a sua vida para Ele. É você falar assim, Deus falou assim, ó, o que é melhor para você? Em vez de você controlar a tua vida, querer fazer isso, você determinar a tua agenda, é você entregar, qual que é a agenda que Deus quer para mim? Ai nossa, mas eu sou tão controlador. Então, mas você acredita nele? Você acredita que Ele te ama, que Ele quer o teu melhor, que Ele pode todas as coisas? Então, você entrega a sua vida para Ele. Acreditar, ter fé é o seguinte, um dia estava lá, fala que um cara lá, aquele recordista que atravessava aqueles montes, aqueles picos mais altos, ele colocava uma linha, uma corda assim, e atravessava com aquela bicicleta de uma roda só, ele atravessava sem nada, e ele, recordista, daí ele vai lá, e daí um jornalista pergunta, você acredita que ele vai conseguir de novo? Eu acredito. Daí, você tem coragem de subir nas costas dele para ele atravessar? Não. Mas você acredita ou não? Não, eu acredito, mas você tem coragem? É mais ou menos isso. Você acredita em Jesus, mas você não é capaz de entregar um relacionamento para Ele? Você não é capaz de entregar um vício para Ele? Você não é capaz de entregar nada para Ele? Daí na hora de orar, Senhor cura, Senhor faz, Senhor não sei o que, aí eu creio que o Senhor pode, aí Ele não faz. Mas você já demonstrou que você não acredita nada nele, porque a tua vida você não entregou para Ele, porque quem acredita entrega a vida, entrega o domínio, entrega o controle. E a última lição, nossa, tem mais lição, mas eu vou tentar. Confie a sua vida à condução de Jesus, porque às vezes a gente está tão desesperado, querendo que Deus mude, transforme, cure, faça as coisas que Ele é poderoso para fazer, e Ele quer fazer, e eu estou falando porque eu quero aqui falar algo para você. Deus está trazendo essa palavra, porque eu senti claramente, Ele quer tocar na tua vida. Assim como Ele curou esse cego, Ele quer curar a tua vida, Ele quer fazer um milagre na tua vida, Ele quer entrar na tua casa, Ele quer mudar a tua história. E Ele pode fazer isso. Mas algo que pode impedir é a incredulidade, esse meio, esse ambiente, as amizades, é aquilo que os nossos conceitos, as nossas convicções, que a gente aprendeu em Betsaida, a gente cresceu em Betsaida, então tudo isso atrapalha. Por isso que Ele pega esse cego, e Ele pega na mão do cego. Se é um de nós, vai falar, não é a mão, não, é o olho, oh, Jesus. Não, espera aí, confia. E Ele começa a conduzir o cego. Mas espera aí, o que esse homem está fazendo comigo, né? Vocês não falaram que Ele ia curar, fala para ele que é só curar minha vista. E Jesus andando, e o cego, gente, para onde Ele está me levando, gente? E Jesus andando, não, eu estou falando, mas tenho certeza que esse cego não ficou, porque a hora que ele segura nas mãos de Jesus, acho que ele já sente uma firmeza, uma convicção, e ele é conduzido. E muitas vezes antes da cura, antes do milagre, Jesus precisa nos tirar de lugares que nós estamos, porque nesses lugares não haverá cura, não haverá transformação, não haverá salvação. Tem muita gente que chega, pastor, eu estou passando por isso, passando por aquilo, eu preciso não sei o que. Eu percebo, eu falo, primeira coisa, você precisa sair dessa vida tua, sair dessa vida de turbulência, de confusão.
pessoa vem e começa, pastor, eu namorei essa, namorei aquela, casei com a outra, daí separei, daí casei, daí não sei o que e tal, e eu começo a perguntar, é por causa disso, por causa daquilo, você começa a ver que a pessoa sempre fez escolhas equivocadas, sempre foi uma confusão. Primeira coisa que eu falo, primeira coisa, da pessoa que é assim, o que você está precisando? Eu estou precisando que Deus resolva tudo agora. Estou precisando que Deus mude assim, faça assim, pá, e que tudo resolva. Não é assim. Jesus vai pegar você, vai começar a querer tirar você. Sabe primeiro de quem? Não é nem da esposa, não é nem da ex-esposa, não é nem da namorada, não é nem do pai, não é nem do patrão, não é nem do serviço. Sabe que Ele quer tirar você do você mesmo. Ele quer começar a tirar você dessa cabeça que você tinha, começar a mudar, renovar a tua mente, senão não tem como curar, senão não tem como viver milagre. Ele está conduzindo, está tirando você de Betsaida. Só que a hora que Ele começa, você fica assim, era tão gostoso Sodoma, eu quero ficar lá em Sodoma. Jesus não pode me curar, mas me deixar em Sodoma? Será que Jesus não pode me curar, mas me deixar em Betsaida? Porque eu gosto de Betsaida. Eu gosto de viver essa confusão, eu gosto de viver essa incredulidade, eu gosto de viver essa bagunça, eu gosto de controlar a minha vida, mesmo que eu esteja cego. Eu não quero mudar de lugar, eu não quero mudar de estilo de vida, eu não quero mudar nada, eu só quero a bênção de Deus. Não funciona assim. Deus não é um ídolo. Essa é a diferença de ídolo e de Deus. Ídolo serve você, ídolo você vai lá, é porque ele não se move, não se mexe, não faz nada. Então você fala, eu quero que a chuva agora chova, eu quero agora ter isso, eu quero, e ele não faz nada, e você que decide. Deus não, Deus ele se move, e você que vai atrás. Ele fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Deus, Ele é Deus, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, mas para isso, você precisa seguir Ele. Ele conduz você, e para você viver os milagres, as curas, as transformações, você precisa confiar. Pode me levar, pode me conduzir, pode me limpar. Não, mas e Sodoma? Se olhar para trás vai virar estátua de sal. Mas se você deixar eu tirar você de Betsaida, eu vou restaurar a tua visão. Eu vou fazer com que você tenha uma descendência. Eu vou mudar a tua história. É a vontade de Deus para essa igreja. Deus quer mudar a história dessa igreja. Deus quer mudar a história da tua casa, da tua família, das tuas gerações. Mas a primeira coisa, e aqui vem um download agora, só vai ser possível se você entregar o controle da tua vida, da tua casa, dos teus filhos, da tua família a Ele. Se você quiser continuar no controle, não vai ter transformação, vai continuar do jeito que está. Porque está do jeito que está, porque você controla a tua vida. Você tem controlado. Além de crer no poder de Deus, aprenda a confiar na sua direção. Além de crer no poder de Deus, aprenda a confiar em seus planos e seus propósitos. Muitas vezes não entendemos a maneira, a hora, os processos, mas aprenda a confiar. Isso é fé. Fé não é só acreditar que Ele pode curar, é acreditar que Ele sabe conduzir. Fé não é só saber que Ele é poderoso para ressuscitar, para mudar, para fazer tudo isso daí. Fé é acreditar que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele sabe além de qualquer coisa, para além daquilo que a gente pensa, imagina e assim por diante. Antes de te curar, antes de você viver o milagre, antes de mudar a tua casa, a tua família, tudo externo, Ele quer mudar você interiormente. Lembra Naamã? Naamã, o problema dele era lepra.
Ele chega lá com a sua riqueza, com a sua imponência, com o seu poder, e ele chega lá, chama o profeta, e o profeta nem vai atender, porque falaram que o profeta era o cara, o profeta nem vai atender. Fala para ele se lavar no rio Jordão, fala para ele dar 7 mergulhos. Naamã fica furioso, e lá no texto está, eu achei que ele fosse sair, fosse estender a mão, fosse orar ao seu Deus, fosse colocar a mão no meu peito, ia cair uma bola de fogo. Naamã tinha tudo assim, e achei que ele fosse, porque trouxe riqueza, trouxe tudo. Será que ele sabe quem eu sou? Manda nesse rio, lá tem rios muito melhor. Sabe o que Deus estava querendo fazer com Naamã? Antes de curar a lepra de Naamã, estava querendo curar o orgulho de Naamã. Muitas vezes, talvez Deus não te curou ainda, Deus não trabalhou ainda na sua casa, na sua família, porque está querendo trabalhar coisas em você, que precisa ser trabalhado, e sabe, Ele está trabalhando fazendo o quê? Tentando te puxar, mas Ele te puxa e você vai assim, não, sorta, não quero, igreja, compromisso, não, baboseira, não, você não viu, Betsaida, ninguém acredita nisso aqui em Betsaida, não. Ele está te puxando justamente para falar assim, olha, você não vai conseguir viver o que eu tenho para você, se você não confiar, se você não sair, se você não aprender. Quando a consequência de tudo isso, e a prova disso, é como eu falei, é um dos únicos textos que Jesus, as pessoas eram curadas em tocar Jesus, numa palavra. Essa daí Jesus tira ele, faz a laminha, gospe nele, para ele, tá tendo alguma coisa, não é só palavra, ele colocou alguma coisa no meu olho, deve ser alguma coisa milagrosa aí, porque é essas coisas que a gente tem que fazer para a gente incrédula, palavra só não dá. Jesus está ajudando ele, daí de repente, e agora orou, não estou vendo muito bem ainda, você vê que a incredulidade teve um processo, Jesus vai de novo, não, agora está perfeito. Daí a última lição, o que Jesus fala? Está zerado. E agora, recebeu o teu milagre? Foi abençoado? Foi para o renovo? Participou de um culto abençoado? Aprendeu? Cresceu? Sai daqui e volta para a tua vida. Volta para o teu computador, volta para as tuas amizades, volta para as rodas de conversa, volta para os sarros, volta para as tirações de sarro em relação à igreja, volta para tudo aquilo que te prendia, te levava a uma vida de incredulidade, volta para as rodas dos escarnecedores. Foi isso que Jesus falou para ele? Vai, não volte mais para o povoado. Sabe o que Jesus está falando? Porque se você voltar, você vai perder a bênção e o milagre, porque vão falar assim, não acredito, não, você está vendo, você ia começar, será que eu estou, será que é por um tempo, o pessoal vai falar, né, ele fez alguma mandinga para você aí, isso daí vai durar uma semana, isso daí vai durar uns 15 dias, você ia chegar na tua casa, é verdade, né, acho que bobeira, coisa da minha cabeça, acho que ele não é assim, aquilo ia... É tipo isso quando você sai do culto, que culto maravilhoso, mas daí você começa a dar ouvido, em vez de você não perder tudo aquilo, você volta para as amizades, para as rodinhas. Qual que é o teu, o que é a tua Betsaida? São as amizades, e as amizades você tem que trazer para cá, mas tem muita gente que fala, pastor, olha, eu tive uma experiência maravilhosa, quero trazer todos os meus amigos, mas você está na fralda ainda, você precisa se fortalecer, tomar um leitinho, você precisa se fortalecer aqui primeiro, para depois ir lá em Betsaida começar a trazer. Não, você vai lá, nossa, só conheci, lá a igreja é legal pra caramba, já recebeu a lavagem cerebral, já está dando dinheiro pro pastor, já não sei o que, 5 minutos lá você está assim, não, é brincadeira, não, eu só fui um dia lá acompanhando minha esposa lá, não é nada não, não, eu vou... Daí você volta já meio assim, é assim, por isso que Jesus, daí não é só isso, falar para os da igreja,
a gente vive algumas experiências com Deus aqui, a gente fala, a gente fica, será que Deus cura ainda? E Deus cura, Deus pode curar e pode não curar, mas Deus cura. E para mim, a gente vive um tempo que a promessa de Deus, que nos últimos dias Ele derramaria do Espírito, e sinais e maravilhas seriam feitos, inclusive para converter muitas pessoas, e a gente está nesse período, só que a gente não tem visto muitos sinais e maravilhas. Por quê? Você pode responder, por quê? Por quê? Por causa de incredulidade, porque a gente não está acreditando, porque realmente, às vezes é a vontade de Deus não curar, e Deus não cura tudo, tem vontade, mas porque Deus não curou ali, eu não vou acreditar que Deus pode curar aqui, ali, e eu não vou orar. Não, eu creio e quero ver e quero cada vez mais presenciar a manifestação de cura, sinais, maravilhas, prodígios. Você está comigo? Quem está comigo aqui? Mas a gente precisa sair de Betsaida, a gente precisa começar a ler a Bíblia, ler Mateus, ler Marcos, você vai começar a falar assim, olha cara, como que Deus fazia, que Jesus, e daí você lembra desse versículo, o nosso Deus, Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre, o que Ele fez ontem, Ele faz hoje, Ele faz amanhã, Ele pode todas as coisas, e eu creio que nós estamos num tempo de viver sinais e maravilhas, nós estamos num tempo, Ele está clamando, Ele está tentando tirar a igreja dele de Betsaida, não do mundo, mas da mentalidade. Rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, com Betsaida, com esse tempo de incredulidade, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. A gente precisa renovar a nossa mente com a palavra de Deus, encher a palavra de Deus. A gente vai perceber que a gente vai começar a se encher de fé, porque a palavra de Deus, a fé vem por quê? A fé vem pelo ouvir, por ler a palavra de Deus. Ninguém mais lê, ninguém mais ouve a palavra de Deus. A gente ouve Betsaida, a gente ouve tudo, a gente lê tudo, mas não lê. E daí a gente quer ter fé? Não, meu querido, cada dia mais eu estou cheio de fé. Por quê? Porque cada dia mais eu leio, cada dia mais eu busco a Deus, e eu creio tanto no poder de Deus, como na condução dEle. Eu creio, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, mas eu creio que Ele pode fazer, e se Ele não faz, é porque Ele tem um propósito maior. Mas eu creio que Ele te trouxe aqui, porque Ele quer fazer algo na tua vida. Você crê nisso? Ministério de Louvor. As duas últimas músicas que eles tocaram, eu senti que Deus estava nos levando e eu vou colocar aqui, terra, como Betsaida, e terra, lógico, eu ia até brincar aqui, se eu subisse logo, a vontade era de interromper recado, interromper tudo, para pegar e falar assim, gente, olha aí do teu lado, pergunta se o irmão está aí do lado mesmo ou foi arrebatado, porque a impressão que eu tinha, que na hora do louvor, a gente ia ser arrebatado. Nas duas últimas músicas, falando sobre Apocalipse lá, mas daí eu senti Deus falando, Marinho, é isso, eu estou tirando as galinhas do galinheiro e estou as transformando em águia, porque quando elas adoram, elas se transformam em águia. Aquilo lá é isso daí, e é isso, uma maneira, Deus estava mostrando para a gente, olha, vocês não são terrenos, vocês não são aves da terra, vocês não são homens e mulheres da terra, vocês são homens e mulheres do céu, sabe, é para vocês viverem tudo, e eu quero desafiar você, qual é a cegueira? Qual é a paralisação? Qual é a paralisia? Qual é a cegueira? Qual é o problema? Qual é a situação? Que hoje você quer experimentar Jesus chegando em você, pegando na tua mão e te tirando daqui da terra e
te conduzindo para o céu. Porque na oração ele ensinou para os discípulos orarem: Pai nosso que estás no céu, seja feito, santificado seja o vosso nome, maior que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. No céu a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é feita porque não existe incredulidade. Aqui não é feita a vontade de Deus perfeita porque existe a incredulidade. Porque o que ativa a vontade perfeita de Deus é a fé. Eu queria fazer um convite para você. Eu queria que você confiasse. Se nessa situação, quer seja, qual a situação que é a tua cegueira? É uma situação familiar? É uma enfermidade? É a própria incredulidade? O que é? Para você viver coisas, voltar a sonhar, a viver, a voar. Eu queria que você fechasse os teus olhos e sentisse o próprio Jesus, através do seu Santo Espírito, pegando na tua mão. Em vez de tirar para fora de Betsaida, Ele vai te tirar para fora da terra, figuradamente. Ele vai te levar para um lugar de segurança, para um lugar onde a vontade dele é perfeita. Ele vai te conduzir para o céu e vai tocar nos teus olhos, e vai tocar no lugar, na situação, porque o nosso Deus jamais falhou. O que falha é a nossa fé. Mas hoje, desde a hora do louvor, estava um ambiente, ele estava querendo, o recado que ele trouxe no louvor aqui foi assim: hoje eu estou querendo tirar vocês de Betsaida, hoje eu estou querendo tirar vocês da terra, estou querendo trazer vocês para o céu aqui. E quando ele faz isso, é que ele está querendo manifestar a vontade dele. Eu não preciso chamar você aqui à frente, mas aqueles que crerem, que quiserem, e pela fé, eu quero te convidar a permitir ser conduzida espiritualmente para o céu agora, para receber o teu milagre. Eu estou falando profeticamente, eu estou falando com uma convicção tão grande que você não tem noção. Eu já estou me sentindo sendo arrebatado aqui já, quase. Estou me sentindo aqui, porque eu também tenho minha cegueira. Eu também tenho. E eu tenho certeza que Jesus vai pegar meus braços, minha mão agora, e vai me conduzir para esse lugar. E eu vou receber. Enquanto eles vão cantar essa música, você pode ficar em pé, você pode ficar sentado, mas eu queria que você, eu não quero que você cante. Eu quero que você feche os olhos e coloque a tua mão assim numa posição que Jesus pudesse vir e pegar. E que você, a única coisa que pensasse é assim: Senhor, o que eu quero entregar para o Senhor é isso. E eu creio hoje que se o Senhor me levar para esse lugar, eu não saio mais. Eu nunca mais vou voltar para esse lugar de incredulidade, para essa terra. Eu vou estar trabalhando, eu vou estar vivendo, eu vou estar aqui, mas a minha convicção vai estar sempre nesse lugar que o Senhor me levou, que é um lugar de fé. Eu quero sair hoje dessa incredulidade, desse Betsaida, desse ambiente que tem cegado a minha vida, que tem me feito viver como alguém normal, e nós não somos normais. Nós somos alguém que temos a presença, o poder de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. O Dunamis, o poder de Deus habita em você. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Ah, meu querido, isso faz toda a diferença. Nós podemos saltar muralhas, nós podemos enfrentar gigantes. Por isso que Davi derrubou gigantes. Por quê? Por isso que cegos enxergavam, por causa do poder que hoje habita em você. Então, se você crê nisso daí, é o momento perfeito para você experimentar milagres, sinais e maravilhas. Eu vou dar o tempo para o pessoal cantar aqui, e para você ser arrebatado nesse momento em espírito, em nome de Jesus.
Decanta.